Olá, Deus abençoe você. No vídeo de hoje vamos continuar a meditação no capítulo, no capítulo 5, novo capítulo do livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Hoje é sexta-feira, lá na igreja é dia de batalha espiritual. Aliás, todos os dias porque a gente vive uma constante guerra espiritual. Aqueles que têm olhos e ouvidos espirituais para enxergar isso, aqueles que decidiram entrar no reino de Deus. E é um reino espiritual, é um reino invisível, que a gente não vê completamente com os nossos olhos físicos, mas com os nossos olhos da fé. A fé na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, é o próprio Senhor Jesus. Então, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e esse vídeo aqui não é apenas uma meditação em um livro que fala sobre o mundo espiritual, mas é uma oportunidade para você enxergar a verdade e se voltar para os caminhos da luz, para o caminho da luz, porque ele é único, ele é definido. Ele é o único caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, que é o único que pode salvar a sua e a minha alma da perdição eterna, porque ele se sacrificou por mim, por você. E isso representa o verdadeiro amor. Não é o amor que esse mundo propõe, de sentimento, de carnalidade, mas um amor que é sacrificial, um amor que sacrifica a própria vida para estar ali por alguém, por pessoas, pela humanidade, como o Senhor Jesus fez. Então não é apenas o que ele fez aqui nessa terra, mas quem ele foi, quem ele é. Jesus, o Filho de Deus, aquele que veio, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que mostrou como é verdadeiramente ser um filho de Deus. Então ele é o nosso maior referencial de como ser salvo, de como ser filho e, consequentemente, ser salvo. Amém? Então, esse vídeo é para isso. É para você reconhecer a sua situação espiritual, a sua posição nesse momento. Você tem vivido para quê? Você tem vivido para quem? A quem você tem servido até aqui? Então, a gente poder olhar para nós mesmos e poder decidir pelo caminho da eternidade com Deus e não longe dele. Amém? Então, capítulo 5 é sobre os nomes usados pelos demônios. Os primeiros escravos africanos que chegaram ao Brasil trouxeram as seitas animistas e fetiches, Aqui encontraram muita afinidade com os índios, que tinham uma religião semelhante. Licença. Que tinha uma religião semelhante, na qual os supostos espíritos dos mortos eram consultados e trabalhos eram feitos para agradar aos desencarnados ou deuses em seus rituais, ora folclóricos, ora macabros. Para evitar atritos com a Igreja Católica, os escravos inspirados por entidades diabólicas passaram a relacionar os nomes de seus deuses, demônios, para ficar mais claro. Então, a gente vê, que não existe essa coisa de outros deuses. Não existe essa coisa de outras divindades, santos, deuses. Isso tudo é uma máscara, assim, para tampar a verdade que está por trás. São demônios,
porque só existe um Deus, só existe um que é santo. E a partir dele, nos tornamos santos, cada um de nós, para sermos santos diante de Deus, viver em santidade. Então não é que a gente vai viver com aquela roupa, com uma determinada roupa, para mostrar que a gente é santo, né? Não, a gente exala a santidade pelas nossas atitudes, pelas palavras, por aquilo que a gente se alimenta dia após dia, a gente busca viver em santidade. Enfim, é o que sai de dentro de nós, o que a gente permite que entre dentro de nós, porque santidade é você se separar, é separação. Viver em santidade. A gente se separa daquilo que está sujo, daquilo que é impuro. Então, se o mundo está impuro, eu vejo que o mundo está sujo em questão de entretenimento, os prazeres, as coisas que o mundo propõe. Então, quem é que está propondo tudo isso para o mundo? É o diabo. Porque se prega a questão da libertinagem, né? Você pode fazer o que você quiser, o corpo é seu, você é quem manda na sua vida, você pode ser quem você quiser, você pode se relacionar com quem você quiser ou com o que você quiser, que hoje em dia tem gente que se relaciona até com animal. Então você vê a orgia, você vê a imundícia que o diabo está fazendo aí através da mente das pessoas. Então eu não quero me sujar com tudo isso, porque eu sei da verdade. Eu tenho aqui o mapa que Deus deixou para eu estar me preparando para a eternidade com Ele, para sair, enfim, desse mundo. Então, o meu objetivo é sair desse mundo. O meu objetivo é vencer essa guerra, fazer o que eu tiver que fazer aqui, porque infelizmente a gente está aqui ainda com um propósito, mas eu busco o quê? A minha salvação. Todo dia eu penso na minha salvação. Eu quero a minha salvação. Isso é para todos. Então, a gente já... essa questão de viver em santidade. Não é que a gente vai ter o preconceito com as pessoas, né? Mas a gente vai buscar, em primeiro lugar, a gente vai buscar se preservar para poder, pela misericórdia do Senhor, ajudar alguém a querer isso também, a encaminhar essa pessoa também para esse caminho. Mas, em primeiro lugar, eu preciso de santidade, eu preciso me santificar. Então, isso vai ser visto naquilo que eu e você, a gente coloca para dentro da gente, como entretenimento, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, porque os portais estão aqui, olhos e ouvidos, para dentro da nossa alma. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, o mundo tá aí, sujo, mas eu preciso me santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, tá escrito. Então, se eu sei que esse mundo tá sujo, tá aí inundado de coisas que não são de Deus, então eu vou buscar as coisas que são de Deus. Porque aqueles que foram ressuscitados com Cristo Jesus, eles buscam as coisas que são do alto e não das que são daqui na terra. Então você vê que existe uma capa, existe algo tampando assim. Por quê? Tá escrito que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos para que não se veja, não se resplandeça diante deles a glória de Deus em Cristo Jesus. Então, o mundo é ilusão. Tudo que há no mundo é ilusão. Então, você começa a ter outra visão das coisas do mundo. Você tá aqui, a gente tá aqui, fisicamente. Mas você começa a enxergar a mentira que há no mundo. Então, a vida que as pessoas levam. Então, por exemplo, eu já pensei nisso algumas vezes. Tipo, a gente trabalha, né? A gente vive aqui, né? Tem afazeres aqui. Mas qual é a minha verdadeira vida? Tem na palavra uma passagem que diz que quando ele vier, a nossa verdadeira vida vai se manifestar. Por quê? Porque a gente vive aqui, as coisas dessa terra, a gente resolve problemas e tudo mais, trabalha, estuda, etc.
Mas isso aqui não deve ser o nosso objetivo de vida. A nossa verdadeira vida ela está escondida em Cristo Jesus. E quando ele vier, ela se manifestará. Então, quando eu penso de que a gente já está nos 3 anos e meio da tribulação, por enquanto está tudo aparentemente normal. Mas se você der uma boa olhada, já está tudo começando as guerras, já está tudo acontecendo. Os sinais já estão aí, da volta do nosso Senhor. Então vai ser aflição, vai ser guerra, vai ser tribulação. E aí é que a nossa verdadeira vida vai se manifestar. Uma vida que vai mostrar, vai separar as ovelhas dos bodes. Aquele que é trigo do que é joio. Porque é na tribulação, é na guerra, é na situação difícil que se mostra quem é verdadeiramente servo de Cristo. Quem está seguindo Jesus. Porque a gente pode ver isso nos evangelhos. Quando Jesus voltou para os céus, os discípulos padeceram perseguições. Cada um teve uma morte. Pedro morreu cabeça para baixo numa cruz. Paulo também foi decapitado. Enfim. Então, vai ter momentos para nós cristãos. Se a gente viveu, vamos dizer assim, sem tantos problemas como esse, semelhantes a esse do povo de Deus, nessa última hora, eu penso que vai haver. Então não nos iludamos com as coisas desse mundo, porque a vida nesse mundo não é a nossa verdadeira vida. A gente está aqui por enquanto. Então, busquemos a santidade, busquemos viver no reino de Deus, que é a verdade. Porque o mundo propõe vários deuses, várias religiões, vários caminhos. Mas é tudo ilusão, é tudo mentira. Porque o pai da mentira está aí. Que é o diabo, seus demônios. Com os santos do catolicismo romano, que eu estava vendo uma meditação que Paulo ele pregou para os romanos recém-convertidos. Só que os romanos tinham essa coisa, né, de vários deuses, várias idolatria, né, a idolatria em si. Então, Paulo estava ali, a carta aos romanos, você pode ver no iniciozinho da carta, da epístola, né? Se fala de fornicação, se fala de orgia, fala que o homem deixou o seu uso natural, passou a se relacionar homem com homem, mulher com mulher. Ele fala sobre isso, se eu não me engano, ou é o capítulo 1 ou é o 2. Mas ele vai falar de coisas assim. Mas ele estava pregando para os recém-convertidos, para que, né, houvesse uma direção do Espírito ali. Por exemplo, então deixa eu ler de novo essa parte. Para evitar atritos com a Igreja Católica, os escravos inspirados por entidades diabólicas, demoníacas, passaram a relacionar os nomes dos seus deuses, demônios, para ficar mais claro. Olha, passaram a relacionar o nome dos seus deuses, que são demônios, com os santos do catolicismo romano. Relacionaram, pegaram os seus deuses, o nome deles, e juntaram aos santos do catolicismo romano. Por exemplo, na Umbanda, São Jorge representa Ogum. A Virgem Maria representa Iemanjá. Meu Jesus amado. A Santíssima Trindade representa demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá. Assim podiam escapar da grande perseguição à Igreja Católica.
que a Igreja Católica moveu contra eles após a libertação dos escravos. Na Umbanda, São Jorge representa Ogum. Então, eles colocaram esses nomes só para disfarçar, porque o diabo, né, ele disfarça, ele usa uma verdade, meias verdades. São meias verdades. A Virgem Maria representa Iemanjá. A Santíssima Trindade representa demônios como Zambi, Oxalá e Orixalá. Assim podiam escapar da grande perseguição que a Igreja Católica moveu contra eles após a libertação dos escravos. Por que usam nomes? Os espíritos imundos têm desejos que só os seres humanos podem satisfazer. Os espíritos imundos têm desejos que só os seres humanos podem satisfazer. Por exemplo, eles gostam de ser adorados. Porque, lembrando, o diabo é invejoso. Ele inveja Deus. Ele odeia Deus. Ele odeia tudo que se relaciona com Deus. Ele é o anticristo. Aí vem o espírito do anticristo. Anticristo. É tudo que é contrário a Cristo, as coisas de Deus. Então, a gente não vê muito isso no mundo? Vê. Desde coisas relacionadas a casamento, santidade, pureza, né? Você vê a imundícia, você vê a libertinagem, você vê a bagunça, a baderna, você vê a desordem, você vê a rebeldia, você vê as guerras, você vê a violência, você vê a destruição. Então, espírito do anticristo. Muitos têm se feito anticristos, principalmente nessa hora. E ainda já tá aí no mundo o anticristo, que vai comandar nesses últimos anos. Que ele já tomou posse, viu? Tomou posse desse mundo. E como, por exemplo, eles gostam de ser adorados, né? Então, já foi datado, tá? Que o anticristo já tomou posse dessa terra, desse mundo. Porque a gente já tá nos 3 anos e meio da tribulação. E como somente o ser humano tem condições de praticar a adoração, os demônios usam nomes para serem identificados pelos seus adoradores. Então, por quê? Porque o ser humano, ele tem características, aptidões, capacidade. Porque a gente tem 5 sentidos, a gente tem mãos, pés que a gente utiliza para fazer qualquer coisa. A gente tem a inteligência. Deus deu a inteligência, Deus deu o espírito, Deus deu a alma, Deus deu o corpo perfeito. A gente é a imagem e semelhança de Deus. Só que o diabo, ele quer usar isso para adorar ele, para fazer aquilo que ele quer fazer. Para que o ser humano viva do jeito que ele quer. Do jeito que ele vive. Então, ele é espírito imundo. Então, viver na imundícia com ele mesmo. Então, ele quer fazer com que o ser humano viva assim. Então, aí você vê o resultado, né? Você vê uma pessoa que tá vamos dizer assim, que tá nas ruas. Eu vejo sempre um homem, um senhor, quando eu vou pra igreja, já faz, sei lá, mais de ano, que ele tá do mesmo jeito. Eu já tentei evangelizar ele, mas ele sempre tá bêbado. Ele sempre tá com a perna enfaixada, o tornozelo enfaixado, inchado, vivendo, sentado nas calçadas, sujo, bêbado. Eu só vejo esse homem assim. É como se ele não tem família. Sabe o endemoniado
quando Jesus sai do barco e ele chega numa parte lá da cidade. Eu me esqueci agora o nome. É aquele homem que estava endemoniado há anos e que estava preso nos grilhões, né? No deserto ali, nos sepulcros. É como aquele dali. E ele estava endemoniado. Então ele foi afastado da família, foi afastado de todo mundo, porque ele estava vivendo daquele jeito. Porque ele estava cheio de demônios. Então a gente vê a situação. Então o diabo separa a pessoa da família, de tudo, e mostra o seu ódio para com o ser humano, para com Deus. Nisso daí. Uma pessoa que vive nas drogas, uma pessoa que vive na prostituição. Isso aí é a imagem de Satanás. Que ele quer fazer com o ser humano. Então, a vontade dele. E fora isso, o povo que adora ele diretamente, através dessas religiões. E como somente o ser humano tem condições de praticar adoração, os demônios usam nomes para serem identificados pelos seus adoradores. O que a maioria dos espíritas não sabe é que uma entidade pode se apresentar de diversas maneiras e usar os mais variados nomes. Essa é uma forma de enganar muitas pessoas. Por exemplo, no espiritismo kardecista, que é normalmente frequentado por pessoas de nível social mais elevado, os demônios se apresentam como se fossem espíritos de pessoas que morreram e estão precisando de uma doutrina, ou como espíritos que habitam em outros planetas e estão na Terra para pregar suas mensagens. Ai, Jesus. Que a falta da palavra de Deus faz. Então, aqui, ó, tá aqui uma imagem, né? Ele falando aqui, na Umbanda, Iemanjá é a mesma Virgem Maria da religião católica. Então, tá aqui Iemanjá. Como se fosse a Virgem Maria. Oh, meu Deus, é muito engano, Jesus. Tem misericórdia. Os demônios dizem também ser vultos do passado, como Napoleão e o médico alemão Dr. Fritz. Eles usam a psicografia para transmitir as suas mensagens do além. E atuam nos meios científicos como se fossem grandes cientistas. Na realidade, são demônios que, no meio de pessoas leigas, se manifestam como os Exus, caboclos ou guias. Nos terreiros há uma grande mistura de kardecismo com umbanda, quimbanda, etc. Embora os espíritos neguem. O movimento Nova Era, por exemplo, envolve todas as manifestações espíritas com o esoterismo. O espiritismo de mesa se assemelha ao espiritismo de terreiro e este se mistura com aquele. Então, quando eu li isso aqui agora, né, Nova Era, a gente lembra que teve uns eventos aí, né, que era Encontro da Nova Consciência. Esses encontros da Nova Consciência era todo tipo de religião ali misturada, enfim. Então, era algo que promovia aí o engano, né? O fato é que as pessoas estão sendo enganadas pelas forças das trevas. São espíritos que, não tendo corpos, nem sinais que os caracterizem, se fazem chamar por este ou aquele nome. O importante é saber que qualquer que seja o espírito a se manifestar, ele não é um Deus nem um espírito favorecedor. Trata-se de um espírito obsessor, demoníaco, enganador e mentiroso.
Relação entre os nomes e as ações. Relação entre os nomes e as ações. Este é realmente um ponto muito interessante. Há uma relação muito forte entre os nomes usados pelos espíritos demoníacos e a ação de cada um deles na Igreja Católica. Na Igreja Católica, tal fenômeno é igualmente curioso, já que os santos católicos têm seus nomes bem ligados às ações que lhes são atribuídas. Todas as pessoas que tiveram a nossa ajuda em oração e que diziam sofrer de ataques epiléticos, ao receberem a oração em nome do Senhor Jesus, manifestaram espíritos que tinham nomes ligados àquele mal. Omulu, por exemplo, que se intitula Rei da Calunga. Olha a Calunga! Ou do cemitério, é um dos grandes responsáveis por esse tipo de enfermidade. Da mesma forma, pessoas que têm feridas e chagas que os médicos não conseguem curar e ficam vários anos com as pernas feridas, normalmente são possuídas por esse demônio, que é associado a São Lázaro do catolicismo romano. Já oramos muitas vezes por dependentes químicos e pessoas viciadas em álcool, cigarro. Aí vem o que mais aparece lá na igreja. Álcool, cigarro ou jogo. E na maioria dos casos, o responsável era, olha só, Zé Pilintra, o malandrinho ou outro desta casta de Exus. Tem um que é o quê? Que é o preto velho. Preto velho é para as pessoas viciadas em cigarro. Preto velho, olha isso. O Zé Pilintra é pro povo viciado em álcool, em cana, em cerveja, etc. Malandrinho deve ser esse, do negócio dos jogos, né? Jogos de azar e tudo mais. Prostitutas, homossexuais e bissexuais continuamente são possuídos por pombagiras, como Maria Mulambo. Essa Maria Mulambo aqui, a gente relaciona com... Às vezes aquela pessoa que só veste roupa rasgada, que gosta de coisa rasgada, que a casa é assim, né? Tem uma casa que é virada, né? Não arruma as coisas, etc. E cigana. Situações em que as pessoas perdem tudo e caem em desgraça. Normalmente são causadas por demônios que se intitulam Exu do Ludo, Exu da Vala. Tem também... como é que se diz? Tem um que... Tranca-rua. Tem um que é tranca-rua. Então, a vida da pessoa tá trancada, tá amarrada. Tranca-rua. Como já dissemos, os espíritos não têm corpo, tamanho ou sexo. Por isso, buscam o corpo humano para se alojar e causar destruição. Há casos de pessoas que, mesmo crendo no Senhor Jesus e frequentando uma igreja, apresentam enfermidade de origem espiritual. Por isso, cabe ao cristão discernir pelo Espírito de Deus o que é físico e o que é espiritual. Então, a gente vai continuar, a gente já vai para outra parte aqui do capítulo, exigências dos demônios. Então, é interessante isso aqui, né? A gente vê que quando acontecem as manifestações lá na igreja e o pastor pergunta, quem é você? Aí eles falam. Exu Caveira, Exu da Morte, Tranca-Rua, tem um que é quebra do altar, que quando a pessoa sai dos caminhos de Deus, estava caminhando, né? Mas acaba saindo, acaba falhando na sua caminhada. Exu das almas preciosas, para aqueles que estão ali na obra e de repente já tá vivendo no erro. Enfim, é uma batalha, é uma guerra. E hoje lá na igreja é esse dia de libertação para buscar a salvação, para a gente ficar bem alerta diante de todas as situações, enfim, para a gente ficar bem esperto.
Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado você em alguma coisa. E que nem que seja uma pessoa possa estar tendo entendimento espiritual para a realidade espiritual que a gente vive nesse mundo. Amém? Entregue sua vida para o Senhor Jesus. Ele está sempre assim, ó, de mãos estendidas para receber você, sua alma. Para tirar a venda dos olhos, né? E fazer o ser humano enxergar a verdade por trás da ilusão desse mundo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até a próxima.